E aí, pessoal? Nossa aula de hoje de Sociologia, nós vamos falar de anarquismo. E quando anarquismo vem à mente, logo se imagina bagunça, desordem, confusão. Só que isso foi a ideologia dominante que quis passar e colou, né? O senso comum acha que anarquismo é desordem. Inclusive, se você procurar no dicionário, lá está com o mundo de significados. Só que hoje nós vamos clarear essa ideia. Primeiro vamos pegar a etimologia da palavra. A raiz é grega, anarquia, que significa negação, e arque, que significa governante. Ou seja, anarquia significa contrário à autoridade, viver sem governante. E essa ideia foi consolidada na sociedade, fez com que muitos vissem o anarquismo com certa rejeição e negação, né? Como se fosse a ideia de desordem. Mas na ausência de um governante, não haveria desordem? Confusão? Não. A ideia de anarquismo é que não haja subordinação a um governante. É que as pessoas sejam livres para tomar suas decisões. E como surgiu o termo anarquia? Quando os operários se mobilizaram lá na primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, também se chama Primeira Internacional, lá em 1864, em Londres, contava com organização de trabalhadores, como partidos políticos, sindicatos, cooperativas e diferentes correntes políticas e de diversos países. Naquela ocasião, Karl Marx liderou aquele momento e redigiu aquele estatuto. A anarquia nasceu ali como uma forma alternativa histórica de gestão e produção de vida em sociedade. Lembrando que estamos falando da segunda metade do século XIX e todas aquelas transformações sociais, políticas, econômicas, consolidadas com as revoluções industriais e com o capitalismo consolidadíssimo. O anarquismo surge, então, assim como o marxismo, para discutir mecanismo alternativo de socialização e autogestão da produção feita pelos trabalhadores, refletindo a luta de classes e os conflitos devido à exploração do trabalhador. Observem que a ideia de anarquismo é de socialização, autogestão, sem subordinação ao governante. O anarquismo, ele busca uma revolução social, uma alternativa no modo de viver que não seja aquela capitalista exploratória, onde temos humanos explorando humanos. Aquele é um momento de conflitos globais, seja de operários, de trabalhadores, rurais, camponeses, buscando melhores condições de vida. Ali que surge o anarquismo, como uma ideologia anticapitalista contra toda aquela opressão e exploração. A ideia anarquista era promover aquilo que a sociedade burguesa prometera: liberdade, igualdade e fraternidade. O anarquismo buscava saídas para o capitalismo, sempre com discussões democráticas e horizontais, nada na vertical. As ideias daquela primeira internacional se espalharam pelo mundo e com elas a visão anarquista. Foi um movimento gigante global. As ideias anticapitalistas se mobilizaram no meio de camponeses, operários, mulheres. O sindicalismo teve papel fundamental nessa divulgação da solidariedade de classes entre os trabalhadores. Era um sindicalismo revolucionário, um anarco-sindicalismo. A estratégia era a ação direta dos trabalhadores. Os trabalhadores tinham autonomia para decisões em seus espaços, sempre de forma democrática e horizontal. Nada de cima para baixo, todos no mesmo nível de proposições. Essa ideia de ação direta e autogestão são princípios anarquistas. Levando essa ideia adiante, os trabalhadores poderiam desenvolver suas próprias maneiras de se organizar em sociedade.
e de organizar sua economia, sem mais ser explorado pelos capitalistas. E aí que vem a chave para entendermos o anarquismo. Se os próprios trabalhadores têm capacidade de produção para suas necessidades vitais, se os trabalhadores podem se auto-organizar, se eles têm a consciência de solidariedade, não há necessidade do Estado, ou de governo, ou de qualquer hierarquia de funcionários. E aí que surgem nomes importantes no cenário do anarquismo mundial, como o russo Mikhail Bakunin, que divulgou o ideário anarquista, foi preso, fugiu e continuou seu legado. Outro russo, Kropotkin, abriu mão de herança e cargos hierárquicos para se dedicar às causas sociais. Ele acreditava na viabilidade da construção de uma nova sociedade. Kropotkin acreditava que, para além dos debates econômicos e políticos, era preciso ir além e ter uma base, uma sustentação científica e filosófica. Então ele busca demonstrar cientificamente que a solidariedade é algo intrínseco ao ser humano, assim como a natureza. Que o apoio mútuo entre os indivíduos se deu muito antes da construção da ideia de Estado. Aí outro nome importante do anarquismo mundial também saiu da primeira internacional como os outros dois. Foi o italiano Enrico Malatesta. Esse aí divulgou anarquismo em 4 continentes: Europa, África, nas Américas e na Ásia. Também, como os outros, foi preso várias vezes. E para ele, o anarquismo é uma doutrina política que está ligada diretamente à revolta moral contra as injustiças sociais. E essas ideias anarquistas chegaram ao Brasil. Lembra quando começaram a substituir a mão de obra escrava pelos assalariados europeus? Lá no final do século XIX, início do século XX, essas ideias foram disseminadas aqui, principalmente pelos imigrantes italianos. E o Brasil não era diferente da Europa, né? Desigualdade social sempre foi enorme e a exploração sempre foi uma vertente que acompanhou o Brasil. As ideias anarquistas, então, começaram a circular por aqui de várias formas, através de palestras, peças teatrais, instituições de ensino livres, e principalmente uma pulverização de jornais anarquistas. A ideia era romper com o status quo e fazer uma mudança social daquela miserabilidade brasileira. E o anarquismo encontrou campo fértil aqui. No finalzinho do século XIX, aconteceu no Rio Grande do Sul o primeiro Congresso Operário Gaúcho. Em 1906 ocorre o primeiro Congresso Operário Nacional no Rio de Janeiro, e aí diversas greves eclodiram pelo país. E a conquista desse primeiro congresso foi a redução para 8 horas de trabalho. Mas calma aí, o governo via isso pacificamente? Claro que não, né? A ordem era pancadaria nos manifestantes com vigor. Só que os manifestantes conseguiram manter-se em greve por 30 dias e conquistaram essa redução da carga de trabalho e outras conquistas. Em 1917, houve uma greve geral com 100 mil trabalhadores buscando melhores condições salariais. Então, o ideal anarquista aqui conseguiu aglutinar esse pensamento de luta e mobilização democrática. Só para finalizar, precisamos observar a diferença entre anarquismo e marxismo. O anarquismo, ele prevê a ausência total do Estado e uma autogestão dos trabalhadores. Já o marxismo prevê um Estado operário, uma ditadura proletária. O anarquismo dizia que, mesmo com o Estado de operários, como prega o socialismo, iria se manter interesses de classes. Então, a crítica do anarquismo à democracia, representativa também, eles fazem uma crítica, é que para eles existe pseudo-soberanias e pseudo-assembleias nessa democracia que a gente vive, e que elas estão, a favor das elites e do capitalismo. Então,
esse foi um ponto importante, né? Depois da gente estudar os clássicos da sociologia, que a gente tem uma visão do que é o anarquismo e a gente saia, né, da ideia do senso comum de anarquismo. O cara é anarquista, o cara é um desordeiro, um bagunceiro. Não tem nada disso. A ideia de anarquismo é você não ser subordinado a nenhum governante. E existe, se formos fazer uma pesquisa, existe várias comunidades anarquistas ainda espalhadas no mundo. Ok? Anarquismo.